Queridos, a graça e a paz do Senhor, nessa linda manhã, convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Tiago, Tiago capítulo 3, é um texto bem conhecido até, bem ilustrativo, mas que é importante nós reforçarmos, porque esse é uma característica humana que exige muito trabalho de Deus nas nossas vidas, né? Tiago 3, verso 2, que diz assim a palavra de Deus a todos nós: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se, tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Só até aqui. Amado Deus, pedimos a Tua graça, Senhor, para que nós possamos aprender com o Senhor a como usar a palavra da melhor maneira. Nós temos aqui a Tua palavra para nos ensinar a usar as palavras. Nos ensina, Senhor, nessa manhã, a caminhar contigo, a ter palavras que procedem do Teu Espírito, do Teu coração, e nos molda, Pai, segundo o Evangelho. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Vimos aqui que é um trecho muito enfático, né, irmãos, da importância do falar e como o ser humano peca nisso, como o ser humano falha nisso, né? O trecho começa dizendo: todos tropeçamos de muitas maneiras, né? Porque o ser humano pode tropeçar, pode pecar, pode cair de diversas maneiras. A pessoa pode mentir, pode se corromper, pode cometer uma violência, um roubo, trair, enfim. Desses muitos tropeçar, esses vários tipos, né, tem um que é muito sutil, né, que é diferente desses outros tropeçar, né? É tão sutil que muitas vezes passa despercebido. A gente fala e acha que está tudo muito bem, a gente não sabe o dano, como isso vai reverberando na alma das pessoas ao nosso redor e na nossa própria alma. Tem um pensador, não sei se é o C.S. Lewis, que diz que as palavras que dizemos vão formatando, vão moldando as pessoas ao nosso redor e a nós mesmos. Tudo que a gente fala vai criando, como numa escultura, você tira um pedacinho de lama aqui, de barro aqui, vai tirando e vai formando, vai formatando uma imagem. E isso, as nossas palavras vão formatando um clima, uma cultura dentro do lar, dentro do trabalho. A forma da gente se expressar vai gerando um ambiente que pode ser bom, pode ser tóxico, que pode ser difícil, pode ser sempre aquela coisa pronta para explodir. Então, e é um mal, de novo, tão sutil que passa despercebido, porque a gente está só falando, a gente não está agredindo ninguém, não está, entre aspas, fazendo algo muito chamativo, algo muito escandaloso, em geral, né? A língua é uma coisa muito suave, muito sutil, que vai causando um mal, vai se acumulando. Esse é o mau uso da língua. E alguém pode até falar, mas não causa tanto dano assim, será que não? Como nós vimos o verso aqui, né? A língua é como uma fagulha. Ninguém tem um medo de fagulha, né? Um pequeno fósforo ninguém tem medo, mas, como ele disse, parece inofensivo, mas pode incendiar uma floresta inteira.
incendiar uma casa inteira. Uma casa geralmente vai abaixo, porque é um pequeno curto, é uma pequena fagulha que caiu num sofá, caiu num lugar, e daqui a pouco a casa inteira foi abaixo. E assim também lares de muitas pessoas, por causa de fagulhas, que desencadeia um incêndio. Ou então como uma gota, né? Uma gota, ninguém tem medo de uma gota d'água, só que aquela gota caindo o tempo todo, perfura rochas que parecem intransponíveis, né, irmãos? Então, a língua é uma coisa tão perigosa que essas expressões que Tiago aqui utiliza são muito marcantes, né? Diz que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Olha que coisa, irmãos, que a gente tem aqui, é um mundo de iniquidade, contamina a pessoa por inteira, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então a gente não pensa, né? O diabo está aprontando, o diabo vai me atacar, como é que o diabo vai... Irmãos, muitas vezes o diabo vai atacar usando a sua língua, porque o inferno muitas vezes incendeia a nossa língua, para a gente falar coisas que ferem, que geram dano, que causa na vida do outro uma perturbação, e depois a reação, que gera outra reação, e daqui a pouco foi tudo para baixo. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então tem veneno, tem iniquidade, contamina, tem inferno nisso. Então, se a gente não tomar conta disso, irmãos, é um perigo. Porque a comunicação é o centro do relacionamento entre pais e filhos, amigos e amigos, marido e esposa. Todo tipo de relacionamento é constituído baseado em comunicação. E se a língua é aquilo que promove a comunicação e a gente se comunica mais com as pessoas próximas, a gente acaba ferindo justamente as pessoas que mais amamos, as pessoas que estão próximas de nós. Então, como usar, irmãos, as palavras da melhor maneira para evitar tais danos naqueles que amamos e na nossa vida? Primeira coisa que o texto nos diz, né? Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam. Então, a instrução do Evangelho é a gente colocar freios na nossa boca também. Porque, muitas vezes, hoje em dia, tem essa coisa, né? Você precisa se expressar, você precisa botar para fora. Pode até ser que sim, no momento certo, da forma certa. Mas, se você não segurar as suas palavras, a quantidade de dano que você vai causar é imensa. A gente tem que ter cuidado com essas psicologias baratas que dizem, não fale, expresse os seus sentimentos, e aí você vai despejar na vida do outro um monte de lixo. Né? Você tem lixo, você tem que colocar para fora, certo? Se tem lixo na sua casa, você vai colocar para fora, mas você não vai colocar na casa do vizinho, porque não vai resolver o problema, vai piorar. O lixo na sua casa pode ser menos danoso do que você jogar o lixo na casa do vizinho, porque se você joga o lixo na casa do vizinho, incendeia uma floresta inteira, vai ter uma briga, uma confusão generalizada. Então, jogue o lixo para fora da sua casa, para fora do seu coração, para fora da sua mente, mas não sobre os outros. No livro de Provérbios, que eu vou citar bastante aqui, Provérbios 10 diz, quando são muitas as palavras, a pessoa que fala demais, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sábio. Então, a gente precisa ter o controle da língua. Porque se a gente não controla algo que é até mesmo incendiado pelo inferno, onde não há um certo controle, há descontrole. E havendo descontrole na língua, descontrola tudo. Provérbios aqui também diz que a língua dos justos é uma prata escolhida e dá sustento a muitos. Então a gente tem que ver, irmão, se o que a gente diz é prata escolhida, se dá sustento às pessoas ou se abate as pessoas, entristece as pessoas, irrita as pessoas. O que a gente está gerando com o nosso falar? Porque as palavras podem ou curar ou ferir, podem sarar ou podem adoecer as pessoas. Tem até aquele ditado, né? Quem muito fala, muito erra. Então a gente precisa saber que nós precisamos controlar a nossa língua, senão vai causar dano.
numa situação ruim, a gente pode ou piorá-la ou acalmá-la. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que usam as palavras para pacificar o ambiente, para acalmar as pessoas, em vez de usar as palavras para ir para o embate, para ir para o confronto, para gerar uma turbulência ainda maior. Procure, irmão, sempre usar as palavras de uma forma controlada. Pense 2 vezes antes de falar, 3 vezes, 4 vezes antes de falar. Porque também diz aqui Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer, se alguém se considera religioso, se alguém se considera temente a Deus, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Então isso é muito forte, né, irmãos? A gente pensar que a gente pode vir à igreja, a gente pode ler a Bíblia, pode fazer tudo isso, mas Tiago diz, se a gente não refrear a nossa língua, para Deus, a nossa religiosidade todinha não tem valor algum. Porque a gente capta as palavras de Deus e, na hora de falar, joga as palavras de Deus fora e usa as palavras incendiadas pelo inferno. Então, que religiosidade é essa? Que temor a Deus é esse? Se tudo que Deus nos ensina a falar, a gente fala o contrário. Se a gente pede para Deus, Senhor, me edifique, Senhor, me ensina a Tua palavra, me faz imitador de Cristo, e na hora de falar, a gente imita Satanás, imita coisas ruins. Então a Bíblia é muito clara, se a gente fala exatamente como as pessoas do mundo, se você quiser fazer essa comparação, compare então, você e uma pessoa ruim, que fala mal, que fofoca, que trata mal as pessoas, que usa as palavras de maneira áspera, ríspida, sempre gerando, nem que seja dando aquela espetadinha. Se nós formos assim, a nossa religião não tem valor algum. Porque as nossas palavras são a expressão do nosso ser, são a expressão do nosso âmago. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente está falando algo danoso, algo tóxico, algo que gera tristeza, mau humor, isso que está dentro do nosso ser, e isso está envenenando a nós mesmos, e pior, a gente vai e ainda envenena o outro. A gente começa mal o nosso dia, meu irmão, o seu mau dia não precisa contaminar o dia dos outros. Eu vi uma vez uma expressão, a pessoa dizendo, mau humor é igual bafo. Você não tem que colocar isso no rosto dos outros. Se você começou mal o dia, ore, busque se acalmar, busque melhorar, ou enfim, enfrente aquele dia, mas não transmita esse mal-estar para as pessoas. As nossas palavras têm que ter esse cuidado, esse freio nas nossas bocas. A Bíblia diz, né, no Salmo 141, coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para não pecar contra Ti. Então a gente precisa parar e pensar antes de cada falar, irmãos, porque isso vai machucar as pessoas e Deus considera isso como uma religiosidade nula, uma religiosidade vazia, se a pessoa não controla os lábios, não controla o falar. Outra coisa também que nós lemos é que com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com essa mesma língua amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, criou o ser humano para vivermos em harmonia, e a língua que a gente usa para louvar, para adorar, logo no minuto seguinte a gente está tratando mal uma pessoa, ferindo alguém. E o apóstolo Tiago põe, que absurdo é isso, como que a gente louva a Deus e os filhos de Deus, aqueles que Deus criou, a gente está ferindo. Né? A pessoa que chega para uma mãe e fala, nossa, como eu gosto da sua família, no segundo seguinte está ofendendo, xingando o filho dessa mãe. Deus pensa e vê assim. Da mesma boca proceder bênção e maldição, você está abençoando uma pessoa e amaldiçoando outra. E o apóstolo Tiago diz, meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem.
Então existe a palavra torpe, existe a palavra que é útil, que concede graça. Nós temos que escolher, irmãos, se nós vamos ferir, se nós vamos tratar mal as pessoas, porque isso não é pouca coisa. Hoje é tratado como... Isso não tem muito impacto quando você trata mal, quando você dá uma patada numa pessoa, mas Deus trata isso com tamanha seriedade que Ele fala que a religião dessa pessoa não tem valor algum. A pessoa pode ser o crente mais assíduo, pode falar que muito, glória a Deus, mas se chega no lar e a sua língua é torpe, causa dano nas pessoas, Deus não vai aceitar isso. Ele não considera isso como uma religiosidade verdadeira. Então, irmãos, palavras ferem, palavras curam. O livro de Provérbios diz que o coração do sábio ensina a sua boca. Ensine a sua boca. Se você muitas vezes se descontrola, pare, ensine a sua boca a ficar calada, a aguardar um pouquinho, contar até 10, acalmar os ânimos. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você estiver irado, se recolha. Tenha a sabedoria e a humildade de reconhecer, nesse momento eu não tenho condições. Nesse momento eu estou falho, eu estou fraco, eu vou falar alguma sandice, eu vou machucar. Recolha-se. Não é que a Bíblia cobra de nós que a gente só tenha palavras maravilhosas. É que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Você pode até ter momentos em que há palavras torpes e você tem a vontade de descascar aquela pessoa, de falar para ela tudo que ela merece, o que não merece, etc. Mas, meu irmão, se recolha um pouquinho. O importante é que essa palavra torpe não saia. Recolha-se, aguarde um tempo, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor discernimento, e talvez até aquilo que você precisa falar, mas você vai falar com outras palavras, com palavras mais comedidas, mais justas, menos desproporcionais. Vai ter que falar, talvez, aquele assunto difícil, colocar diante da pessoa os erros que ela está cometendo, enfim, colocar a questão, mas com outra maneira, com outro espírito, não com a vontade de, não impelido pela raiva, pelo ódio, enfim, com calma. Provérbios 17 também nos diz, aquele que cobre uma ofensa, ou seja, vem um mal, a pessoa, não, vamos deixar por isso, promove amor. Mas quem lança em rosto, separa bons amigos. Então também isso, muitas vezes a gente é melhor você apaziguar e deixar aquelas coisas para lá, não promover ataques, começar a atacar a pessoa, porque quem lança em rosto muitos problemas, muitos erros, isso acaba separando as pessoas. Porque, irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus não é o Deus de brigas, não é Deus de palavrões, não é Deus de gritarias. Hoje tem muita maneira de justificar isso. É a minha personalidade. Eu sou sincero. Não, irmãos, isso é falta de educação. Isso é falta de respeito, porque tem maneiras e maneiras de dizer, tem horas, e como a Bíblia nos diz, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Eu menciono aqui às vezes, diferenças quando eu me converti, década de 90 e tudo, crente não xingava, não tinha palavrão na boca de crente. E hoje, infelizmente, a gente vê isso até de maneira comum. Um crente tratava um palavrão como um pecado gravíssimo, como se fosse uma coisa inadmissível sair da minha boca um palavrão. Essa boca que Deus criou, que Deus santificou, a boca que é feita para louvar a Deus, a mesma boca que a gente louva e abençoa a Deus, a gente está amaldiçoando, xingando as pessoas. Era considerado inadmissível. Hoje mal se percebe. E muitas vezes uma pessoa pode, na igreja, ter um vocabulário e fora dela ter outro. Por que fora da igreja temos outro vocabulário? Não deveria ser o mesmo vocabulário? A gente está fingindo alguma coisa aqui e lá fora a gente não refreia a nossa língua? Por que não tem que ser a mesma forma que você fala com alguém aqui dentro, tem que ser lá fora? Porque nós estamos não para honrar meramente um templo, mas para honrar o Deus do templo, que é o Deus do mundo lá fora, que é o teu Deus, que é o Deus das pessoas. Não saia nenhuma, irmãos,
Não é de vez em quando pode uma, não, é nenhuma palavra torpe saia da sua boca, apenas a que for útil para a edificação e conceda graça aos outros. Nenhuma. Se isso já foi feito no passado com os crentes realmente verdadeiros, isso pode e deve ser a nossa realidade também. E evitar, como eu falei, Deus não é Deus de confusão, de brigas. Brigas não podem fazer parte da nossa vida. Provérbios 17 diz, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Porque tem muita gente, irmãos, que é rica, é milionária, só que é uma casa com banquetes e cheia de brigas. Que as pessoas não têm paz, estão se ofendendo, estão se atacando, estão sempre querendo vencer uma discussão, partindo para cima, e às vezes um lar muito mais simples, com paz e tranquilidade, tem uma vida mais tranquila, não precisa nem de tantos remédios. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Quem ama a discussão, ama o pecado. Se você é uma pessoa que discute muito, está aí o diagnóstico das Escrituras. Quem ama a discussão, ama o pecado. Amar o pecado é uma coisa das piores, né, irmãos? Porque as palavras, elas ferem as pessoas e causam dano e danos que vão se acumulando. O problema é isso, a língua vai acumulando até que aquilo estoura e causa males que depois já perdem o controle. O apóstolo Pedro diz, não retribuam mal com mal. Ah, mas a pessoa falou tal coisa para mim. E daí, meu irmão? Quer dizer que é ela que controla a sua atitude? Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Ah, mas ela me ofendeu, me xingou disso. Sim, mas você não é como ela. E não pode ser como ela. Não retribua insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. É como Jesus sempre falou, se você for perseguido, se quem te odiar, se for teu inimigo, você ama, você ora por essa pessoa. Porque assim sereis semelhantes ao vosso Pai que está nos céus, que derrama chuva sobre justos e injustos, faz raiar o sol sobre bons e maus. Faça isso, irmãos. Bendigam, porque para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Não coloque o mal e não dê justificativa nenhuma para o mal. Porque o mal, tendo a justificativa que for, ainda continua sendo mal. Não entre no ódio das pessoas ou no palavreado das pessoas. Mantenha-se no palavreado de Deus e na graça de Deus sempre. O seu falar, Colossenses 4, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Essa tem que ser como uma boa comida, sempre temperado e agradável. As palavras agradáveis são favo de mel, doce para a alma, medicina para os ossos. Esse tem que ser o palavreado do cristão, irmãos. Isso não é para ser utópico, não é para ser algo, meu Deus, como é que pode ser isso? Pode, irmãos. Se nós primeiro crermos nisso. Porque hoje em dia há dificuldade até das pessoas crerem que isso é possível. De só falar, seja sempre agradável. Não é a maior parte do tempo, é sempre agradável. Nós temos que crer nisso, para que o Espírito Santo possa fazer isso em nós, e sempre quando a gente escapar disso, a gente se arrepender e voltar para o caminho certo. Porque o problema é, quando a gente trata isso como normal, não há arrependimento. Não, é normal, de vez em quando, né, a gente dá uma cutucada aqui, uma patada ali, não, isso acontece. Irmãos, acontece, mas isso não é certo. A gente não pode normalizar o nosso destempero e a nossa dificuldade. Pelo contrário, todo mal, irmãos, todo mal a gente comete. Nós tropeçamos de muitas maneiras. Começamos assim falando. Mas todo pecado, por mais que seja acontecimentos que ocorrem, que nós não podemos, a gente não consegue nunca pecar, mas todo pecado não pode ser normalizado, e todo pecado deve ser seguido de arrependimento, para que a gente corrija esse pecado e se torne pessoas melhores. Porque se a gente normaliza isso, a gente cala o Espírito Santo dentro de nós e a gente
abre portas para que, de novo, a nossa língua seja incendiada pelo inferno e isso só piore, só degrade e depois a gente colha os frutos disso. Mas agora, abandonem toda ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. É o que o apóstolo Paulo nos fala, nos orienta. Abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maledicência, linguagem indecente. Porque senão, irmãos, a gente ora para Deus, Deus, me dá paz no trabalho, me dá paz no meu lar, me dá paz no meu relacionamento com tal pessoa. A gente ora para que isso ocorra, para que haja um ambiente mais harmônico no trabalho, etc. Mas a gente não abandona o que Deus diz para abandonar. Abandone maledicência, abandone linguagem indecente, abandone ira. Senão a gente vai no caminho contrário da nossa própria oração. E a gente precisa submeter as nossas palavras ao crivo de Deus, irmãos. É Jesus que disse lá em Mateus 12, eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você vai ser absolvido, ou por suas palavras será condenado. Nós vamos dar conta. Pastor, eu só xinguei ali a pessoa, que na hora eu estava cabeça quente. Você vai dar conta dessa palavra no tribunal. E eu quero ver no dia do juízo a sua justificativa diante de Deus, porque, como já está escrito, Deus não brinca com essas coisas, Deus não aceita essas coisas, porque palavra é algo sério. O Provérbios 18 diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, irmãos, toda palavra não é inofensiva, não é algo de... é coisa pouca. Não, a gente precisa levar a sério o que nós dizemos. Não haja linguagem indecente do falar. Abandone isso. Abandone a maledicência. Abandone a ira. Abandone tudo isso. Nós precisamos ser cristãos de verdade, e muitas vezes isso vai começar por nossa língua, porque nós daremos conta de toda palavra, Jesus disse isso, de toda palavra inútil que tivermos falado da sua vida. E o mal se enreda no muito falar. Lá no Sermão do Monte também Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas aí Jesus diz, eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e também que qualquer um que disser ao seu irmão, racá, você é inútil, você é lixo, será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus fala, se você chamar uma pessoa de louco, que nem parece algo muito agressivo, seu louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Porque Deus leva com muito mais seriedade as palavras do que nós, irmãos? A gente não sabe... Olha só, tanta gente com depressão, tanta gente com pânico, tanta gente ansiosa, tanta gente com vontade de tirar a vida. Por quê? Porque as palavras hoje em dia, irmãos, circulando no ambiente, nas redes sociais, no WhatsApp, em tudo, são muitas palavras tóxicas. Palavras que estão adoecendo a alma humana. As pessoas, antigamente, eram mais educadas, eram mais corretas, pensavam antes de falar algo que ofenda, que agrida, que fira as pessoas. E o que se passa nas redes sociais, as pessoas atacando, falando mal, sem pesquisar, às vezes, direito o que ocorreu, o que não ocorreu, atacam, e isso leva para a vida pessoal, isso se leva para o ambiente de trabalho, e as pessoas falam de forma desmedida, sem querer saber das consequências, sem saber o que isso está gerando na vida das pessoas. É muito ambiente tóxico, é muitas palavras agressivas, e as pessoas perderam, estão totalmente destemperadas no uso das palavras. E isso está causando um dano enorme na sociedade. É todo mundo se achando certo, e se achando certo tem a justificativa para falar o que for, de quem quer que seja.
Porque sempre a indignação da pessoa ao falar uma coisa de maneira mais ríspida tem uma justificativa, entre aspas. Não, eu falei isso porque a pessoa merecia, porque isso, porque aquilo. Sempre tem uma justificativa para tratar mal o outro. Ninguém pensa assim, só as pessoas muito adoecidas. Não, eu vou tratar mal porque eu quero tratar mal aquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa não merece, é uma pessoa boa, mas eu quero tratar mal. Eu gosto de tratar mal. Isso são as pessoas sádicas, pessoas psicopatas. Em geral, irmãos, a nossa ira e o nosso palavreado tem uma justificativa, entre aspas, válida, entre aspas, justas e até nobre. Não, eu tinha que apontar o erro daquela pessoa. Não, a pessoa não podia me tratar dessa maneira. Sempre tem uma justificativa. Para o nosso... então, como a pessoa falou tudo isso, agora eu posso falar o que eu quiser, porque eu tenho essa justificativa que me ampara. Porque a pessoa pisou no meu calo, a pessoa errou, a pessoa ofendeu primeiro, então eu vou devolver. E aí só piora. Porque mesmo quando a pessoa te ofende, se você ofender de volta, vai piorar a situação. A Bíblia diz que a palavra calma abranda a ira, já a palavra ríspida causa a ira. Então, mesmo quando alguém vier irado, você precisa pacificar, você precisa dar um passo atrás e tentar acalmar a situação. Agora, se você parte para o ataque, você incendeia uma floresta inteira. De novo, irmãos, muitas vezes o Evangelho requer de nós fé. Porque a nossa cultura hoje é tão mundana, isso entrou tanto até na mente dos cristãos, que a gente acha isso quase que impraticável, que isso até não funciona. Não, isso não vai funcionar, a pessoa está vindo com paus e pedras para cima de mim e eu tenho que... calmamente tentar resolver, conciliar, etc. Não, isso aí não funciona. E depois a gente quer cobrar do Putin, do Netanyahu, de qualquer um desses, que tem uma atitude diferente, se a gente pratica a mesma coisa deles, só que no nosso ambiente micro, no nosso lar, no nosso trabalho. A gente faz muitas vezes a mesma coisa que eles. Eles fizeram isso, a gente justifica. Mas fizeram isso, fizeram aquilo. Teve esse crime, teve essa coisa, teve essa ofensa. Então, isso me dá o direito de... É sempre o argumento humano, irmãos. Justificando o seu pecado e a sua resposta desproporcional com algo mal, indevido, que ocorreu. Isso só multiplica a maldade. Então, a gente precisa escolher. Primeiro, crer nessa proposta louca do Evangelho, de sermos cordeiros diante dos lobos. Jesus falou bem claro, eu os envio como cordeiros em meio aos lobos. É claro que para você enfrentar um lobo, aparentemente seria melhor que você fosse lobo também, porque aí é dente com dente, é briga com briga, e todo mundo sai despedaçado. Ou você vai como um cordeiro, protegido por Deus, aquele lobo vai rosnar, vai querer te morder, vai te dar até uma mordida aqui e acolá, mas você vai resistir na graça de Deus, a não responder mal com mal, nem insulto com insulto. Porque o seu compromisso não é com, entre aspas, a sua dignidade, o seu compromisso é com Deus, de que você vai obedecer ao Evangelho. E o que virá a partir daí, não sei. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Mas será que então Deus vai me guardar de alguma maneira, vai me proteger? Não sei o que vai acontecer, irmãos. O que Deus vai fazer, a gente pode confiar que Ele vai fazer. Agora, o que você vai fazer? Quando insultado, quando perseguido, você vai devolver na mesma moeda? Você vai responder insulto com insulto? Você vai chamar de louco, você vai responder o caos e a afronta com mais caos e mais afronta, ou nós vamos nos recolher, pedir sabedoria a Deus, falar, Senhor, me ajuda. E você pode até não saber fazer isso, não tem problema, irmãos. Deus, eu não sei responder a essa afronta de uma maneira cordial, comedida, não sei. Se você não sabe, reconheça, recolha-se e fala, Senhor, me ajuda. Agora, nesse momento, eu não sei. Então, eu me recolho, talvez amanhã eu saiba falar melhor. Recolha-se, tenha humildade e fala, Senhor, me ajuda, que nenhuma palavra torpe saia da minha boca. Que eu não seja como esses que eu estou indignado. Porque quando a gente fica indignado com a atitude da pessoa e vai fazer a mesma atitude,
então essa indignação nossa não vale de nada. Que a gente saiba responder na nossa vida micro, melhor do que a gente vê em mundo afora, nas guerras entre as nações, nos ataques das nações, que a gente acaba fazendo a mesma coisa no nosso lar, enchendo-nos de ódio, de raiva e a acusação, a afronta e a maledicência dos outros, nos perturbando tanto que a gente passa a participar disso também. Não respondam mal com mal, seja como Jesus, queridos, sejam como Jesus, que a nossa palavra seja cheia de graça, útil, edifique as pessoas, temperada com sal. Está em tuas mãos gerar o melhor ambiente no seu lar e onde você for. A Bíblia nos diz, você foi chamado para bem dizer, para causar um bem, para bem dizer. O que é bem dizer? Você dizer o bem, você promover o bem com as suas palavras. A gente precisa fazer isso. Onde nós formos, a gente sabe, por exemplo, o Natal está chegando, nós vamos em ambientes que haverá disputas, conversa na família, disputas políticas, você é isso, você é aquilo, você é esquerda, você é direita, e você está ali para bem dizer, promover a calma, cada um tendo direito das suas escolhas, mas você estar ali como aquele que vai apagar os incêndios antes que aconteçam. Acalmar as pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacifique com a sua língua. Apague o fogo. Não deixe a sua língua ser incendiada pelo inferno, mas que a sua língua seja guiada pelo Espírito Santo no falar. De novo, mesmo que essa sua língua seja incendiada em algum momento, você fala, Senhor, acalma minha língua, me conduz, me dá discernimento, fala através de mim, mas a gente precisa lembrar de Deus nesses momentos, porque nesses momentos a gente está tão desconcertado, tão irado, tão perturbado, que a gente esquece de Deus, nem lembra de Deus, mas que você possa, se você tiver até dificuldade de lembrar, mas o Espírito Santo vai te tocar, que você se acalma, se recolhe, e possa falar palavras que são como prata temperada, palavras que são doces como favos de mel e acalmar situações. Vamos ficar de pé, queridos? É um desafio grande, irmãos. É um desafio grande, porque nós somos provocados, somos mesmo. Como eu falei, o mundo hoje é muito diferente de 20, 30, 40 anos atrás, que as pessoas eram mais educadas, eram mais calmas, mais comedidas. Então, agora a gente tem que enfrentar desafios muito maiores, porque xingamento, afronta, e as pessoas falam o que querem. Então, é uma dificuldade maior para a gente, mas a gente tem o Espírito Santo. Vamos buscar a Deus e pedir que Ele nos conduza sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça, Pai. Porque nós lemos aqui, a língua é um mundo de iniquidade, um mundo. Senhor, que esse mundo não exista nos nossos lares, nem no nosso coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, que o Senhor possa encher o nosso coração com a Tua palavra, com os Teus pensamentos, com a Tua forma, Pai, de viver. Nos ajuda nos nossos relacionamentos, no trabalho, onde formos, Pai, que a nossa palavra seja palavras de bênção, palavras que sejam guiadas pelo Senhor, da mesma boca não venha proceder bênção e maldição, mas só bênção, que a gente possa louvar ao Senhor e possa abençoar as pessoas, não apenas nossos irmãos da igreja, mas todas as pessoas. O nosso vocabulário, o nosso falar, seja como se estivéssemos no templo, que é o templo a céu aberto que o Senhor criou neste mundo. Nós pedimos a Tua graça para sermos pessoas diferentes, não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora, para testemunharmos o que o Senhor fez em nós. Que nenhuma palavra torpe saia das nossas bocas, que a gente seja conduzido pelo Senhor. Como o salmista orou, Senhor, põe um guarda na nossa boca para não pecarmos contra Ti. Nos guarda, Pai, do muito falar, nos guarda dos nossos destemperos, acalma nosso coração, acalma nossa vida, Pai. E abençoa aqui o lar, e onde o Teu povo for, possa ser um ambiente melhor, possamos levar paz onde há ira, levar calma onde há guerras, que a gente apazigue os ambientes. Nos ajuda, Pai, e faz esse milagre em nós, porque nós somos falhos, nós somos fracos, tropeçamos de muitas maneiras, e no falar, então, precisamos da Tua graça, Pai. Nos ensina a falar
como o Senhor deseja que falemos. Pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.